Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, um bom ano. Estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Gesiel foi Estevão. Foi aquele que foi determinada a sua morte por Saulo de Tarso. Eu sou Marcelo Paes Barreto, quero dar um bom dia muito agradável, um bom dia de muita alegria, de muito cumprimento da lei, muita educação. E nós aqui vamos fazer uma reflexão. Um dos livros da Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, todos os livros da Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, são livros que trazem a doutrina espírita profunda, verdadeira e profunda. Quem lê uma vez não tira nada, não conhece nada. Não dá para conhecer. Você tem que ler na sequência, todo dia. Tem que reler, às vezes, várias vezes, um capítulo ou um parágrafo, para poder captar os ensinos de quem escreveu. Você tem que... O estudante, ele tem que captar os ensinos, entendê-los, compreendê-los, assimilá-los pedagogicamente, quer dizer, trazer para a sua vida, depois de entendê-los, se ele quer ou não, aqueles ensinos. E depois, ato contínuo, colocá-los em prática, na sua vida, se ele gostou, obviamente, se ele deseja. Então, o estudo verdadeiro, às vezes você tem que ler um livro 3 vezes, 4 vezes para entender o livro. Não é assim como o pessoal acha que tem que ser feito. E a maioria não gosta de ler nada, lê uma página para fazer uma palestra. Isso é crime. Você está lesando você e o conhecimento das pessoas. É falta de responsabilidade e de carinho, de caridade com as pessoas. Tem muita gente fazendo estudos com falta de caridade consigo e com os seus irmãos. Leu uma página só, Então, nós não entendemos assim. Fizemos pedagogia para aprender a ensinar. Os paidagogos da época antiga, que ensinavam os filhos das famílias, e tornou-se os professores. Então, ser professor é fazer uma palestra, um sermão, uma conversa, tem que ser de muita responsabilidade. Não pode ser de brincadeira. Então nós vamos pegar aqui um livro, Seja Feliz Hoje, Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E vamos pegar uma lição, Saudade de Jesus. Calcula-se que 95% das pessoas encarnadas nunca estudaram Jesus. Só ouviram falar e ficam falando dele, porque isso dá status social, Mas a maioria não sabe o que ele escreveu, não entendeu nada, Então, a nossa preocupação do nosso núcleo é de fomentar o estudo. Então, saudade de Jesus. No tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para a harmonia,
tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. Realmente, as criaturas estão apressadas, todas estão ocupadas com coisas fúteis, muitas, claro, com o trabalho e com o estudo, que são responsáveis, e ficam sem tempo de estudar as coisas do Espírito, as coisas de Deus, que é nosso Pai, é quem nos criou, é quem nos deu a oportunidade da presente encarnação. E cada encarnação nossa, nós temos vários compromissos a serem cumpridos. Então nós precisamos prestar atenção nas coisas, na vida, responsavelmente. Aí nós perdemos o tempo danado com esportes violentos, com carnavais, festas fúteis, com idas aos shoppings para gastar o dinheiro que não tem, se endividando, e com a bebida, né? Vejam a bebida, o Brasil é o primeiro consumidor de bebidas no mundo. As pessoas, quem toma um copo de vinho todo dia é alcoólatra, sim, e não faz bem nenhum. Então, nós precisamos prestar atenção. O que nós estamos fazendo do tempo? Porque o tempo está correndo. Os ponteiros do relógio não param. Então, nós precisamos prestar atenção. Toda a reencarnação ela tem um tempo, um início, um meio e um fim. E nós precisamos prestar atenção em cumprir as tarefas para sair desta encarnação melhor do que quando entramos. Pelo menos um pouco melhor, cumprindo as tarefas que são essenciais. Então, no tumulto que assola em toda parte no planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para a harmonia, tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. Por isso que hoje nós estamos na síndrome das doenças do espírito. A ONU, a Organização Mundial de Saúde está dizendo isso, as doenças mentais estão assolando o planeta. A ansiedade, a intolerância, doenças terríveis que estão acontecendo, os suicídios, o feminicídio. O Brasil é o primeiro a matar as mulheres do mundo. Nós somos ainda o primeiro que mais se mata no planeta Terra. Por ano nós matamos de revólver, faca, mais de 45 mil pessoas. Sem falar os acidentes de trânsito, onde as pessoas bebem para dirigir, dirigem em alta velocidade, desrespeitando as leis, ultrapassam aonde não é permitido, furam os sinais. Então o povo não tem tempo para se educar. Eles estão apressados para os prazeres da matéria, que só estraga a sua caminhada terrestre. E você leva isso para depois da morte prestar contas à justiça divina. As distrações confraternizam com as tragédias. E os sorrisos misturam-se às lágrimas numa paisagem de ilusão e dor que empurra suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral e o vazio existencial. Vejam, o vazio, é verdade, você conversa com as pessoas, elas estão vazias. Elas não têm cultura de verdade. Elas não têm paciência para conversar, dialogar.
As pessoas não têm paciência para ouvir os companheiros. Os telefonemas são super rápidos, porque as pessoas não querem conversar. As pessoas têm raiva de quem estuda, de quem gosta de conversar, bater papo, de ouvir os companheiros, mesmo aqueles que trazem coisas que a gente não gosta. Vamos ouvir, vamos raciocinar e vamos conversar, dar também a nossa opinião. Mas isso tem que ser com muito amor, muita responsabilidade e muito carinho. Só pode dar opinião quem já estudou, quem tem experiência. As pessoas da religião, das profissões, não sabem conversar. Você vê hoje as consultas médicas são de corridas, o médico levanta da cadeira para você ir embora. Porque ninguém tem tempo para dialogar, ninguém tem tempo para conversar. Ninguém tem cultura para conversar. E aí as pessoas estão ficando em solidão profunda, apesar de estar no meio da multidão. Multiplicam-se assustadoramente os agentes da hipnose do consumismo em fuga espetacular da realidade, transformando-se em mecanismos impotentes para preencher as lacunas da alma sedenta de paz. As pessoas vão para o shopping center para ver se ali encontram felicidade. Tem gente que compra um montão de roupas para ver se fica feliz. E essas coisas externas não trazem a felicidade. A felicidade tem que ser a partir daqui de dentro. Quando nós construímos de forma séria e competente aqui dentro o reino de Deus, com as suas leis, a verdade, e passa a sair de nós a luz da paz, da serenidade, da educação, de falar baixo, de não falar mal dos outros, de não olhar os defeitos dos outros. Isso tudo só com muito estudo e educação. Então as pessoas estão em depressão profundas. As pessoas estão perdidas no vazio existencial, como ela fala aqui. Vocês estão vendo aí, nós estamos com mais de 40 guerras hoje no planeta. As pessoas estão vazias, desde os dirigentes até o povo. O povo está adorando os homens corruptos, querem eleger os corruptos, os incompetentes. Eles querem eleger pessoas que nunca leram de verdade um livro. Ignorando-se como adquirir a harmonia íntima, a avalanche dos prazeres apresenta-se como a melhor maneira de desfrutar-se das horas que se vivem, não conseguindo, porém, proporcionar bem-estar por causa da sua fugacidade. As pessoas querem o bem-estar, mas a bebida não traz bem-estar. Quando você começa a beber, você começa a falar besteira, porque você tira, como dizia Freud, vai tirando as capas em que você finge que é você. Aí você começa a falar besteira, porque você não tem cultura, não tem controle. Depois vem a ressaca, os problemas com os órgãos do organismo. Há número incontável de pessoas que não possuem, porque desconhecem o sentido profundo da reencarnação. Encantam-se com essas fantasias
que logo são substituídas por outros ou por outras, ansiosas e instáveis, que desaparecem na voragem dos conflitos, em que sucumbe sem consciência do que lhes acontece. Quantos jovens, despreparados de tudo, mal educados, vão para as festas fúteis, as boates, os bares, bebem, tomam drogas, aí volta dirigindo, acidente, morrem. Você imagina essas criaturas, o tempo perdido, interromperam uma encarnação onde eles tinham muitos compromissos a serem cumpridos, jogaram tudo fora. Mas Deus não deixa ninguém sem uma nova oportunidade. Só que diante da teimosia, ele vai reencarnar de novo de repente, com alguns problemas de ordem pedagógica, exatamente para forçá-lo pedagogicamente, sem violência, a ele a estudar as leis e se enquadrar nas leis. Aí é que está aquele capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, as aflições, do livro Plenitude, da coletânea de Joana de Ângeles, que é um tratado sobre o sofrimento. É um tratado, nós precisamos estudar o cristianismo, que começa, é Moisés, os mandamentos, Jesus Cristo com todos os seus ensinos, e a doutrina espírita foi anunciada por Jesus no apóstolo João, exatamente para vir fechar o cristianismo, fechar pedagogicamente, e explicar de uma vez por todas como que funcionam as leis de Deus. E nós estudarmos para nos enquadrarmos nessas leis e sermos filhos bons, responsáveis, que só praticam o bem. O homem de bem é bom e só pratica o bem. Então, o mundo está assim, nos chamando com uma porção de coisas que não tem valor nenhum. E nós estamos entrando. Veja a plástica, olha a ilusão da plástica. A pessoa tem 70 anos, faz uma plástica para parecer de 40. Ora, as pessoas que a conhecem sabem que ela tem 70. E muitas plásticas duram pouco tempo, começa a cair tudo de novo. A velhice faz parte da lei de Deus, nós temos que amar a velhice. Ele nos deu a oportunidade de nascer, passar pela infância, pela adolescência, pela fase adulta e pela velhice, que é muito importante. Vejam a experiência dos mais velhos, aqueles que foram estudiosos, como é bom ouvi-los, conversar com eles. Eles têm muitos assuntos que são seríssimos e que a gente aprende muito. Os espetáculos do gozo imediato e fugidio, aqueles que escapam rapidamente, apresentam-se sempre multiplicados, atraindo aficionados que se tornam vítimas do seu fascínio, logo transformada em solidão e mentira. Tem coisas que o mundo oferece, como as drogas, por exemplo, que depois você entra num túnel de tristeza e não consegue sair dela. Vejam quanta coisa que o mundo está oferecendo, o mundo material, né? O materialismo selvagem. Então nós estamos entrando nesse caminho, esquecendo que nós somos espíritos, momentaneamente num corpo de carne,
que deve ser muito bem cuidado, porque serve de trabalho para o espírito. Esse corpo vai voltar ao pó. Na outra encarnação, somos o mesmo espírito, com todas as suas obras, mas em outro corpo, numa outra visão, para que ele aprenda, como aluno reprovado, a ver se passa de ano. Os deuses da economia alertam e aprisionam os apaixonados pelo ter. Hoje todo mundo quer ter. Você veja, nós conhecemos criaturas novas que conseguiram juntar um bom dinheiro, não trabalham. Só vivem olhando as maquininhas para saber quanto ganharam. Não vão levar nada disso no caixão. As pessoas compram esses aparelhos e smartphone, esses celulares, para xingar todo mundo. A quantidade de palavrões, de mentiras, de fake news. Vejam essas brigas políticas e o pior, o povo vai atrás dessas criaturas. Veja a sujeira que a gente encontra nos nossos aparelhos celulares. Se você for parar para ler esse pessoal, você fica maluco. Você fica perdido. São ignorantes querendo puxar mais ignorantes para segui-los. São palavrões terríveis, não tem respeito a ninguém. E nós, em vez de olharmos as coisas do Espírito, que essas são as verdadeiras, quando vai chegando a morte, a gente fica desesperado, porque só fez besteira. Firmam o conceito de que aqueles que são aquinhoados com a fortuna desfrutam da plenitude porque podem adquirir tudo quanto ambicionam. Eles podem adquirir muita coisa do mundo material, mas do mundo espiritual, que é o verdadeiro, para onde vão depois da morte, eles só levam as obras. Só as obras. E se ele for cheio de obras ruins, ele vai ter que responder e vai ter que voltar quantas vezes necessárias forem para quitar, para pagar, para se consertar, para se corrigir, para aprender a ser filho de Deus, a reconhecer Deus como seu Pai, a saber aonde está a verdade, as leis de Deus, compreendê-las, entendê-las, assimilá-las e praticá-las. Aí é que o mundo vai mudar. O mundo não vai mudar pelas guerras. Cada guerra nós temos mais pobres, mais doenças, mais mortes, mais crianças sem os pais, países destruídos, como nós estamos vendo lá no Oriente Médio, as mulheres sofrendo terrivelmente naqueles países e eles arquibilionários do petróleo. E o mundo os adoram. Mas eles não vão levar nem 1 litro de petróleo no caixão. Então, a sociedade materialista ilude a todos nós. Nós precisamos ter cuidado. Jesus avisou. Jesus precisa ser conhecido. Tudo ele falou, ele não deixou nada sem falar. Pediu que nós dessemos valor às coisas do Espírito, porque as coisas do mundo material, os ladrões roubam, as coisas ficam enferrujadas, os assaltantes matam as criaturas,
Aquilo causa invejas, ciúmes, brigas em família, terríveis brigas em família, terríveis brigas em sociedade, por uma coisa que está emprestada a você. Não são suas. Você pode perder tudo a qualquer momento, basta Deus querer. Somente quando a razão abraça a emoção, e aí é uma frase muito bem usada por Jesus, somente quando a razão, tudo ele explicava com a razão, que desaguava no amor. A emoção em perfeita identidade de propósitos é que você pode experimentar a plenitude. Nós fomos criados para chegar à plenitude, à perfeição, junto de Deus, mas sem nenhum vício material, que não tem a aparência das satisfações fisiológicas e das apresentações exteriores em que o orgulho e a presunção destacam-se na sociedade. Se você começar a estudar as coisas do Espírito, você vai mudar todos os seus raciocínios. Porque a nossa verdade é que nós somos filhos de Deus e de lá viemos. Aqui é um planeta escola. Nós ficamos aqui de passagem. São os alunos reprovados tendo a oportunidade de repetir os cursos para ver se melhoram, se enquadram nas leis e passam a ser cidadãos do amor, do bem, da caridade. O homem e a mulher necessitam de ideais engrandecedores para nutrir e crescer interiormente. Você veio para crescer interiormente. Você veio para lavar o vaso da alma, tirar esses apegos terríveis da matéria e começar a plantar as leis de Deus aqui dentro. Aí é que você vai saber o que é educação moral e cívica, o que é tratar bem você, o corpo seu, as coisas que você tem, os companheiros de família, respeitar a família, respeitar todos os irmãos de sociedade. Somos todos irmãos. Não é para ter mais discriminação com ninguém. Somos irmãos. As aspirações meramente materiais, as que promovem o exterior, assim que conseguidas, perdem o sentido e os abandonam sem consideração. É nesse sentido que o Evangelho faz falta à sociedade moderna. Você precisa do necessário, sim, precisa aqui na encarnação. Trabalhar, ter dinheiro para comprar comida, mas dinheiro honesto. Ter dinheiro para pagar a educação da família, pagar os impostos. Pagar os impostos que vão ajudar muita gente a cumprir os deveres, a respeitar as leis. E aí diz ela, quanta saudade de Jesus. A sua mensagem de ternura e amor, repassada de misericórdia, possui o condão mágico de alterar o significado de todas as existências. Jesus revolucionou as convicções nas quais predominavam o ódio e a vingança. E estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos, aliás, para a completude individual e coletiva. Só o amor vai fazer nós mudarmos esse planeta de um
planeta de provas, expiações, de muita violência e ignorância, para um planeta de paz e de amor. Só o amor. Arma nenhuma vai fazer isso. Avião moderno de guerra não vai fazer isso. O que vai fazer é nós nos abraçarmos, um ajudar o outro, um poder colaborar com os outros, sempre num ambiente de fraternidade, respeitar as diferenças, tolerar as pessoas que estão conosco, ter paciência. Todos esses fatores, porém, têm suas raízes no cerne do espírito, resultado do seu atraso moral, das suas reprováveis, do descaso para os valores dignificantes que devem servir de roteiro seguro para a evolução. Ante a ausência dos afetos que lenificam as aflições morais, dos desastres resultantes dos vícios e prisões emocionais, a figura inovidável de Jesus faz muita falta aos deambulantes carnais. Incontáveis mulheres equivocadas e criaturas endemoniadas encontram-se necessitadas do seu amparo, cuja grandeza enfrentou a hipocrisia vigente, em imorredouros testemunhos de afetividade, ricos como Zaqueu e miseráveis como todos aqueles que lhe buscavam o auxílio, enxameiam e movimentam-se sem norte ante a indiferença dos poderosos, não menos atormentados. Quanta saudade de Jesus! Quanta falta de Jesus na sociedade. Nós precisamos mudar. Esse é o trabalho do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, um verdadeiro núcleo, uma verdadeira casa de religião. Tem que estudar livros seguros, conversar, bater papo, para fomentar as mudanças das criaturas. Mas não é mudança para fingir, para fazer reunião de sucesso nas televisão, de falar em público, não. Nós temos que trabalhar para que as criaturas passem a estudar os livros seguros e com material apreendido, construam aqui dentro o homem novo. O homem novo, o homem integral, que é o homem, é o ser criado por Deus. Ele vai conseguir voltar a abraçar Deus, seu Pai, de forma pura, mas pelos seus esforços. É isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós estudemos, por isso que Ele nos deu a capacidade da leitura, do conhecimento, da razão, do raciocínio, do discernimento, do livre-arbítrio, de fazer as obras. Ele nos deu essa capacidade ao Homo sapiens, há 9.000 anos atrás. Há 2.000 e poucos anos veio Jesus. Jesus separou o mundo em dois, mostrou que não havia espaço nenhum para a violência, que o mundo só ia se fazer bom pelo amor, pelo respeito às leis, pela prática incessante do bem, pelo perdão incondicional a todos nossos irmãos, pela reconciliação, pelo diálogo, pela paciência, pela ternura, o afeto. O afeto. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza, pelos estudos que ele trouxe para nós, pelos livros seguros. Religião não é fazer sermão, palestra, nada disso.
A religião verdadeira é aquela que estuda, que vira uma sala de aula de estudos, para que dali saiam cristãos de verdade, que abracem os amigos, que voltemos a telefonar, a conversar, a ficar preocupado com os irmãos, a ajudar a todos, a formar uma sociedade que vai dar filhos honestos, direitos, que vão ser militares honestos, deputados, políticos, funcionários públicos, profissionais liberais honestos, fraternos, preocupados em servir os seus irmãos, em servir os seus irmãos. Quem está melhor, ajuda os que estão mais atrás. Nada te perturbe ou confunda a tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Medita na sua vida de dedicação a todos os infelizes, que somos quase todos nós, e propaga, porquanto jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser conhecido, estudado, acreditado, captado os seus ensinos de forma pedagógica, para que você possa se tornar uma criatura que segue Jesus, o nosso mestre, o nosso orientador, que reencarnou na Terra para nos ajudar, para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Meus irmãos, minhas irmãs, meus senhores, minhas senhoras, jovens, sem o amor, nós não vamos consertar a nós. Sem o estudo profundo do amor, sem a prática do amor profundo, ensinado por Jesus, pelo cristianismo verdadeiro, pelos livros seguros da doutrina espírita, que todos devem ler. Todas as religiões devem ler o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 28 capítulos, é o maior tratado que reúne todos os ensinos de Jesus, de Deus, obviamente, de forma que seja fácil nós entendermos, se formos estudantes sérios e responsáveis, de aprender com Jesus, de entender por que Deus fez essas leis e qual o nosso destino, o que devemos fazer conosco para melhorar a nós e o mundo. Essa é uma reflexão profunda em livro seguro, é uma aula vídeo, não tem palestra não. É uma aula vídeo de um livro que já foi lido por nós mais de 10 vezes, para ver se a gente se melhora para o bem. Muito obrigado pela atenção ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel, organizado desde 1968. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abraço fraternal, muito obrigado pela atenção. Bons estudos em livros seguros.